Alejandro Victor Daniel Vera, para ministrar a palestra sobre pensamento e vontade como potência da alma. O senhor Alessandro Vera é vice-presidente do Grupo Assistencial Espírita Ismael, em Osasco, São Paulo. Médico, psiquiatra, com graduação e residência pela Universidade Federal de São Paulo. Coordenador do Departamento de Saúde Mental da Sociedade Médico Espírita do Brasil. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma grande alegria, para discutir um tema que é tão importante dentro daquilo que o Espiritismo tem a nos oferecer, que é pensamento e vontade. Eu espero que ninguém durma, que a gente consiga se manter acordados. Às vezes vão acontecendo alguns fenômenos de materialização e eu, como psiquiatra, acabo emanando algumas substâncias sedativas. Então, eu espero que isso não aconteça hoje, ok? A gente tem várias formas de poder iniciar essa conversa em relação a potências da alma como pensamento e vontade. A gente pode ter um olhar da ciência acadêmica, um olhar espírita, que é uma das formas que nós podemos aprofundar o tema, mas antes é necessário a gente discutir o que é a mente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não está passando. Ótimo, vamos lá. Para falar de potências da alma, para falar de pensamento, para falar de vontade, é extremamente importante nós conceituarmos o que é a mente. Mas o que é a mente? Será que a ciência acadêmica, a universidade, de alguma forma, nos traz essa ideia, nos conceitua a mente? Por ora, não. O que tem havido nas últimas décadas, em especial nesses últimos anos, é uma abertura para que nós possamos aí discutir se o cérebro é instrumento de manifestação da mente ou se a mente é um produto cerebral. Então, praticamente se tinha a ideia, como se fosse quase uma ideia dogmática, de que seja o pensamento, ou sejam outras questões cognitivas que envolvem a mente, eram produtos cerebrais. É praticamente um dogma. Não se discutia além disso. E o que nós temos percebido é uma abertura maior do mundo acadêmico, justamente para também trazer uma outra visão. Essa visão praticamente dogmática de que a mente é produto cerebral é uma visão monista, reducionista. E hoje, em termos acadêmicos, buscando discutir se a mente é instrumento de manifestação, ou melhor, o cérebro é instrumento de manifestação da mente, é uma visão dualista, que permite, pelo menos, cogitar a possibilidade de que a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Então, essa abertura tem havido. Isso nos traz novas reflexões a respeito do que é a mente, do que é a consciência. Seja por algumas pesquisas que vão ocorrendo no mundo aí acadêmico, universitário, como as chamadas experiências de quase morte, em que nós temos alguns cientistas, inclusive europeus, que têm investigado cada vez mais esse tipo de fenômeno, seja através da parapsicologia, dos fenômenos psi, da telepatia, ou mesmo fenômenos mediúnicos, em que nós espíritas, de alguma forma, compreendemos um pouco mais, até inclusive pelas questões da prática, que vão indicando que existe uma consciência, existe uma mente, que sobrevive à morte do corpo físico. Então, isso nos abre a possibilidade de discutirmos, de fato, dentro de uma visão dualista, que é o que o Espiritismo nos possibilita, entendendo que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Então, engatinhamos nesse sentido em termos acadêmicos. Mas o Espiritismo conceitua o que é mente? O que vocês acham? Nos traz a ideia do que é mente? Sim ou não? Só para acordar um pouquinho. Sim? Alguns sim, outros não.
Não, o Espiritismo não conceitua o que é mente. Nós sabemos que a mente é um atributo do Espírito. Temos, por exemplo, na obra de Emmanuel, Pensamento e Vida, no seu capítulo 1, em que ele diz de forma poética, a mente é o espelho da vida em toda parte, ou seja, a refletir a vida em toda parte. E à medida que o ser vai evoluindo, vai refletindo de uma forma cada vez mais perfeita. Faço um parênteses aqui de uma passagem do Cristo, quando nos diz, por exemplo, eu e o Pai somos um, entendendo Jesus como grande guia e modelo da humanidade, e por que não compreendendo também, dentro de uma visão científica baseada no Espiritismo, de que quando ele diz que eu e o Pai somos um, é aquele que já alcança esse espelho burilhado pelo tempo, por milênios e milênios de evolução, no qual ele vai refletir a vida em toda parte, reflete, portanto, Deus em toda parte. E existe uma identificação maior. Eu e o Pai somos um. Algumas interpretações de que Jesus seria o próprio Deus, mas o que Joana de Ângeles nos coloca, através da psicografia de Divaldo, é justamente isso. Jesus alcança esse nível evolutivo ao qual todos nós, de alguma forma, estamos destinados, alcança a compreensão das leis universais, das leis divinas, e torna-se esse espelho a refletir de uma forma perfeita a vida enquanto Deus. Então, Emmanuel vai nos colocando dessa forma poética, que a nossa mente, à medida que vai ampliando, o nosso nível consciencial igualmente vai refletindo a vida, mas mais adiante ele coloca que nos faltam elementos intelectuais, psíquicos e emocionais para conceituarmos de fato o que é a mente. Se nos faltam esses elementos, ainda nós não temos a clareza e o conceito exato do que é a mente. O que se sabe sim, o cérebro é o seu instrumento de manifestação. É uma máquina ainda pouco conhecida, mas que lhe serve para que nós, enquanto seres espirituais, consigamos, uma vez projetados neste mundo material, levar adiante a todas as nossas capacidades psíquicas e emocionais através das potências na alma. E o pensamento é uma delas. O pensamento e a vontade. Estou tendo problemas aqui com esse. Foi? Ótimo. Então, passamos. Acho que é pegadinha, né? Que é a mente, pensamento e vontade. E aí sim, entrando um pouco mais sobre as questões do pensamento e a vontade. Temos inúmeros ângulos pelos quais essas capacidades elas podem ser estudadas e podem ser aí, aprofundadas. O Espiritismo, portanto, é a nossa base de estudo para o pensamento e a vontade. O Espiritismo, como dizia o professor Herculano Pires, e já foi citado mais cedo aqui, grande filósofo do Espiritismo, que o coloca como síntese do conhecimento humano e que auxilia a lançar as suas luzes em todas as dimensões desse conhecimento, facilitando que nas mais diversas áreas nós possamos aí ter um outro olhar em relação às potências da alma. Então, pensamento e vontade. O que nos diz Kardec na obra Gênese? O pensamento e a vontade são, para o espírito, o que é a mão para o homem. Ou seja, colocando-o aí como importantes ferramentas de ação do espírito uma vez projetado neste mundo material. Lembro de um filósofo jesuíta chamado Teilhard de Chardin, francês, que diz assim: nós não somos homens vivenciando experiências espirituais, nós somos espíritos vivenciando experiências humanas. Uma vez entendendo, internalizando esses conceitos e as ideias de nós vivermos ou vivenciarmos o dia a dia enquanto espíritos projetados na matéria, vamos lançando onde todos os recursos e de nossas potencialidades para o nosso maior proveito. E o pensamento e a vontade são dessas potências que nos auxiliam no desenvolvimento íntimo e na ampliação de nossa capacidade intelectual e psíquica e que também nos auxilia para o nosso processo de saúde, alcançando aquilo que, como eu já disse, é o nosso destino, a perfeição do ser ao longo do tempo. Então, Kardec nos abre o entendimento do pensamento e vontade como essas grandes ferramentas que estão a serviço do ser imortal e, portanto, como se fossem a mão para o homem encarnado. Pensamento e ação, considerando que são as grandes ferramentas que todos nós temos, como grandes potências da alma, eis que nos diz Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, que o pensamento enquanto emanação do Espírito,
nos auxilia enquanto instrumento hábil para o estabelecimento, por exemplo, da razão, do discernimento, da consciência, como aspectos do intelecto, aspectos da consciência, aspectos do ser espiritual e de toda a nossa parte cognitiva. Essa emanação do ser espiritual que vai se projetar no espaço e vai nos auxiliar para que nós possamos alcançar isso que Joana nos diz. Continua, que no desenvolvimento das faculdades intelectuais ou emocionais tem-se a conquista de uma série de aptidões. Então, aptidões essas que envolvem os aspectos sociais e culturais, aptidões artísticas, aptidões religiosas, políticas, filosóficas e científicas. Então, quando se fala em pensamento e vontade, essas potências riquíssimas da alma nos auxiliam a alcançar e mergulhar em todas as dimensões do ser humano, que não se restringe apenas às questões religiosas, por exemplo, que não se restringe apenas às questões intelectuais da busca de conhecimento, mas, como nos diz Joana, as questões artísticas, sociais, as questões culturais, outras questões envolvem a política, a filosofia no seu todo e, obviamente, as questões científicas. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, trago esse conceito, essa ideia que envolve a evolução do princípio inteligente ao longo do tempo, em que diz assim, na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e tornar-se-á consciente. A partir daí, o progresso, de alguma forma fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, o que nos traz Leon Denis aqui? Basicamente, de uma forma também poética e resumida, a evolução do princípio inteligente, que vai se dando ao longo de milhões e milhões de anos, nos quais vai passando pelos mais diversos reinos, até alcançar o reino dos homens e continuaremos a nossa evolução. Dizendo, por exemplo, que na planta a inteligência irá dormitar, que no animal ela vai sonhar e só no homem irá acordar. Entendendo que potências como o pensamento e a vontade são conquistas que vão se dando do princípio inteligente ao longo do tempo. E quando nós alcançamos, por exemplo, o reino dos homens, é a conquista, como é dito, do pensamento contínuo, é a conquista da vontade. Então, esses atributos do ser espiritual, da alma, que vão se desenvolvendo com o tempo, elas exigem milhões e milhões de anos de evolução. Tanto em termos mais sutis, que é a questão que envolve o princípio inteligente como base da formação do ser espiritual, mas também em termos orgânicos e fisiológicos, físicos. Nós necessitamos de um cérebro que também vai sofrendo, com o avanço do tempo, a sua evolução, que sirva aí de base justamente para que o pensamento consiga ter nas suas estruturas o melhor instrumento da sua manifestação. Então, o pensamento e a vontade necessitam, sim, de uma organização também fisiológica que lhe dê condições de se manifestar. A partir disso, entendendo que, com o tempo, nós, enquanto seres espirituais, originários desse princípio inteligente que vai sofrendo evolução ao longo de milhões de anos, conquistamos, assim, uma vez alcançando o reino dos homens, o pensamento contínuo e a vontade como uma das grandes potências da alma. Mas o que é esse pensamento em si, já que é uma emanação do espírito? Alguma coisa já que não é fruto, por exemplo, das relações que existem entre os neurônios, não é um fenômeno intrínseco às questões cerebrais, ou seja, ele vai se utilizar do cérebro para a sua manifestação, algo ele é. Então, o pensamento enquanto emanação do espírito, enquanto emanação da mente, alguma coisa sendo, ele é aquilo que André Luiz nos coloca como matéria mental. E sendo matéria mental, ele, como nos diz ainda André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, uma vez emanado, uma vez projetado no espaço, cria-se aquilo que é chamado de forma-pensamento, e nós temos a ideia emitida, a ideia corporificada e a ideia que se sustenta. A ideia emitida e a ideia corporificada ganhando a forma pensamento, e que o que sustenta essa ideia que é emitida e projetada no espaço é a própria vontade, é o próprio sentimento, é a própria emoção. Então, basicamente, se nós colocássemos o pensamento enquanto uma equação matemática,
seria igual a essa ideia emitida, mais a emoção, mais o sentimento, que vai se sustentando no espaço pela vontade do ser. Ganhando, assim, em primeiro lugar, o espaço mais próximo àquele que pensa, criando uma esfera psíquica ao nosso redor e, obviamente, se projetando no espaço conforme a vontade daquele que pensa. Então, obviamente, enquanto matéria mental, não existe pensamento sem ideia gerada, sem ideia criada, não existe pensamento sem emoção. Todo pensamento, portanto, é rico e é permeado pela emoção, pelo sentimento. Mesmo quando nos colocamos como seres mais racionalistas, com aqueles que acabam buscando na razão, nas ideias, nas discussões filosóficas, sem emoção, estamos equivocados, porque há uma emoção, há um sentimento que é sustentado por essa vontade e que vai se projetar no espaço. E isso nos leva ao entendimento que existe uma relação íntima na maneira como nós pensamos, a emoção que permeia essa ideia, a vontade que a sustenta e a saúde. A questão da saúde como um aspecto fundamental do ser, como algo que nós vamos alcançar no entendimento de Emmanuel, entendendo que saúde é a perfeita harmonia da alma. A maneira como nós pensamos, as ideias que nós geramos e as emoções que permeiam essas ideias indicam qual o nosso estado emocional, qual o nosso estado psíquico e físico, inclusive, em que nos encontramos naquele momento, naqueles instantes. E essas vibrações, uma vez que elas são projetadas no espaço, elas permeando o nosso campo psíquico, o nosso campo mental, de alguma forma vamos também nos retroalimentando, e isso vai direcionar se teremos mais ou menos saúde mental, por exemplo. E a maneira como também vamos o quê? Impactando o ambiente que nos rodeia. Então, neste momento, estou pensando, vocês estão pensando, portanto, estamos o quê? Criando. Somos co-criadores em plano menor, como já foi colocado. E, enquanto seres mesmo projetados na matéria, estamos criando através dos nossos pensamentos, das ideias que vão sendo geradas e vão saturando os ambientes onde nós estamos. Tem uma passagem muito interessante no livro Irmão Jacó, do Irmão Jacó, o livro Voltei, da psicografia de Chico Xavier, no qual Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner, que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, no qual ele encontra suas dificuldades no momento do desencarne, e depois de algum tempo, no desenrolar da obra, existe uma passagem na qual ele vai ascendendo a outras esferas espirituais sob a companhia do Dr. Bezerra de Menezes. E ele entra em contato com imagens extremamente impactantes. Antes de Dr. Bezerra dizer o que eram aquelas imagens, ele diz para que essas figuras elas não fossem aí descritas na obra, porque nós não teríamos ainda não só a capacidade intelectual, mas em especial emocional, de compreender o que aquilo significaria. Eram imagens monstruosas que causavam muito impacto, e é isso que o Dr. Bezerra de Menezes diz, essas são as formas de pensamento da humanidade, que elas vão sendo projetadas no espaço, vão sendo aí sustentadas pela vontade dos seres e iam criando essas formas monstruosas no espaço, indicando mais ou menos o estado vibracional aí, de cada nação, de cada cultura, do planeta em que nós nos encontramos, e entendendo como que isso vai retroalimentando as nossas ações e vai indicando de alguma forma a maneira como nós nos encontramos neste momento. Então veja a importância do pensamento dentro dessa visão espírita, dentro das revelações que nós vamos tendo, para o bem ou para o mal, da maneira como nós vamos criando essas ideias que são geradas e das emoções que vão permeando essas mesmas ideias, e a maneira como nós sustentamos o nosso processo de saúde e doença dentro do pensamento. Dentro da psiquiatria, quando nós avaliamos as questões que envolvem pensamento, envolvem vontade, temos um olhar muito superficial, através da chamada psicopatologia, que é um olhar fenomenológico. E aquilo que envolve o fenômeno é o envolvimento, ou melhor, uma análise de questões que são meramente superficiais. Eu entendo aquilo como uma emanação do cérebro que vai indicando o estado mental daquela pessoa que nos procura e faço, por vezes, uma ação, ou melhor, tem um olhar mais superficial, por vezes, pelos mecanismos que nós temos, ou ferramentas da psicopatologia, do estudo da fenomenologia, mas nós não vamos além daquilo.
porque ainda não entendemos ao certo o que seria o pensamento e a vontade em termos científicos, universitários e acadêmicos. Quando o Espiritismo nos indica que o pensamento vai se sustentando pela vontade do ser e que diz respeito à emanação, aos fluidos que são emanados pelo espírito, ou seja, eu vou além daquilo que as ferramentas da psicopatologia podem me emprestar. Então, eu consigo fazer diagnósticos mais apropriados e mais profundos, ou melhor, ir além do diagnóstico, além do termo que nos é apresentado. Que também é uma fala de Clarencio no livro André Luiz, no diálogo que ele tem com André Luiz. O André é ansioso naquele momento para ele retomar as suas atividades como médico no mundo espiritual, e Clarencio lhe diz que o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias, deve ir além. Deve sondar e aprofundar a alma para um entendimento maior daquilo que se ocorre naquele indivíduo. Então, quando nos permitimos ir além daquilo que se mostra, ir além do diagnóstico, do termo, do nome utilizado, aprofundando as questões da alma, do espírito, muito daquilo que a pessoa ela verbaliza, muito daquilo que ela diz, vai indicar de que forma essa pessoa está pensando, está imaginando e está sentindo. O sentir, as ideias geradas e a vontade podem estar sustentando aquele momento de adoecimento do ser. Então, me abre a possibilidade de um novo entendimento em relação à doença, ao processo de saúde e doença do ser, mas também nos abre a possibilidade de novos recursos terapêuticos para aqueles que buscam um profissional relacionado à saúde mental. Então, com aquilo que vão sendo trazidos pela codificação, enfim, pelas revelações, entende-se de forma cada vez mais profunda o que é o pensamento e o que é a vontade. Essa vontade, que como nos coloca André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, é uma construção em milênios e milênios de trabalho automatizante. Então voltamos àquela fala de Leon Denis, dizendo que o princípio inteligente vai dormitando aí nas formas mais inferiores, das quais ele vai estagiando e vai buscando aí os recursos necessários ao seu desenvolvimento ao longo de milênios e milênios. Até alcançar o quê? Como já disse, o reino dos homens, em que temos a conquista do pensamento contínuo, mas também temos a conquista da vontade como uma dessas potências da alma, que é, como disse, um trabalho automatizante que vai se dando ao longo desse tempo todo. Ele vai se vincular ao poder vibratório do ser e vai bombardear automaticamente os princípios mentais. Então, se temos a ideia de que esse pensamento ele vai sendo emanado, vai sendo projetado no espaço, a vontade é o que bombardeia todo esse grau da vibração do ser que vai sendo emanado e vai sustentando as ideias geradas e os sentimentos e as emoções geradas. Ernesto Bozano, pesquisador italiano, no livro Pensamento e Vontade, também é uma obra muito interessante e que aí traz não só conceitos, não só fortalecendo os conceitos que nós já temos pela codificação, mas pesquisas também que são muito interessantes, fala que o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Então já vimos, tem pensamento e vontade, ou melhor, o pensamento enquanto matéria mental, emanação do espírito, mas ele também tem os atributos de serem mais plásticos e também como forças que vão organizando. O que nos diz Ernesto Bozano nessa obra? Assim é que se produz uma forma pensamento, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento gerador. Ou seja, um pouco daquela ideia que trouxe do livro Voltei, do irmão Jacó. Formas pensamento, que é uma entidade animada que tem vida, entre aspas, por ser gerado aí por aquele ser pensante. Se esse pensamento implica uma aspiração pessoal de quem o formulou, tal como se dá com a maioria dos pensamentos, voltei então ao derredor do seu Criador, pronto sempre a reagir de forma benéfica ou maléfica, cada vez que o sinta em condições passivas. Então, obviamente, o primeiro ser impactado pelo pensamento é o ser pensante. Então, por vezes, nos pegamos em situações, em condições de que, por ter discutido com alguém ou estar muito chateado com alguma situação em específico, obviamente que as ideias que são geradas e as emoções emanadas são por vezes de tristeza, de raiva, de ódio,
emanadas na direção de alguém ou de alguma coisa. Mas dentro das leis de ação e reação, entendendo que o pensamento é matéria mental, que tem as questões da forma pensamento, e elas vão se sustentar pela vontade do ser pensador, obviamente que vão se criando, como eu já disse, essa esfera vibracional, psíquica ao lado do próprio ser, e elas vão dentro desse ciclo vicioso do pensamento, também gerando e fortalecendo ainda mais essas ideias de tristeza, de raiva ou de ódio, que seja, e fortalecendo essas emoções, esses sentimentos que vão seguindo na mesma linha. Para o bem e para o mal, porque ao mesmo tempo, se eu busco ideias que na verdade são enriquecedoras, voltadas às questões, como já disse Joana de Ângeles no início da apresentação, as questões sociais, culturais, artísticas, filosóficas, mas de alto valor, obviamente que elas, dentro dessas leis de ação e reação, também vão fortalecendo com que eu consiga me manter em um outro padrão vibratório, também com emoções e sentimentos dos mais ricos. Isso auxilia nas questões que envolvem a fisiopsicossomática, ou seja, elas vão auxiliar no meu processo também de saúde. Daí, quando uma vez o paciente, as pessoas que vão buscando os profissionais de saúde, a importância também de orientá-los no bem pensar, que pouco se faz dentro de uma visão materialista ou mais reducionista. Porque estamos o quê? Olhando aquele ser dentro do seu aspecto de adoecimento, mas sem considerar as questões profundas da alma. Sem considerar que, por vezes, aquele adoecimento é fruto de ideias que são geradas, permeadas por sentimentos menos nobres e que o fazem adoecer. Então, falar sobre pensamento, falar sobre o bem pensar e sobre o bem sentir é extremamente importante. E, de alguma forma, a psicologia tem se aberto a isso. Então, existe um ramo da psicologia que é a psicologia positiva, que tem feito pesquisas relacionando algumas, ou comparando os pacientes que são mais alegres, que são mais felizes, que buscam ter um olhar mais otimista em relação à vida, com aqueles que, por vezes, têm um olhar mais pessimista, são mais entristecidos, que não conseguem lidar com maior facilidade com as dificuldades da vida. E o que se nota é que, dentro dessas pesquisas, essas pessoas mais otimistas e mais alegres são pessoas mais criativas, são pessoas mais saudáveis, são pessoas que conseguem ter maior equilíbrio orgânico e psíquico. Então, mostrando que, de alguma forma, aquilo que, por vezes, é empírico, é prático para nós, entendendo aquele dia que eu acordo bem e tenho um dia muito bem produtivo, aquele dia que eu não acordo bem, as coisas são muito difíceis, vão se arrastando ao longo do tempo. Na prática, o que a psicologia tem nos mostrado, através das suas pesquisas, é de que, de fato, o bem pensar e o bem sentir nos impacta de forma muito positiva. Não só naqueles instantes, mas também a médio e longo prazo, pensando em saúde, pensando em doença. E continua Ernesto Bozano. Estranhamente simbólicas as formas do pensamento, algumas delas representam graficamente os sentimentos que as originaram. Então, a própria emoção, o próprio sentimento, elas podem auxiliar na formação daquela gerada e vai, como nos é colocado aí, representar graficamente o que nós estamos sentindo naquele momento, o que nós estamos emanando em termos de emoção e de sentimento. Mas é muito interessante quando isso é trazido para as questões clínicas, para os casos que vão aparecendo e que vão surgindo. André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 7, que é o socorro espiritual, um caso clínico que envolve o chamado bem pensar ou mal pensar. E que sentimentos e que emoções são essas geradas aí nesses instantes. Para mostrar como que é o impacto disso tudo, inclusive na nossa saúde física. Pensando na saúde emocional, pensando em termos de saúde mental, parece que nos aproxima mais desse entendimento que nos é trazido pela codificação, quando nós falamos de pensamento enquanto matéria mental. Mas que impacto haveria, em termos físicos e orgânicos, o chamado bem pensar ou mal pensar e das emoções que são geradas? Caso clínico, qual que é a identificação? O paciente descrito, nesse caso, é o Antônio, que tem 70 anos de idade, e coloquei lá como queixa e duração, que é a Justina, mãe de Antônio, que vai solicitar auxílio dos instrutores espirituais de André Luiz por uma questão muito difícil que estava ocorrendo naquele momento. Então, meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo.
Qual que é a história? Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então, aspectos que eu fui colocando e fui pontuando aqui, que são muito interessantes. Antônio vive nesse círculo de pensamentos que são desregrados, embora o bom coração, ou seja, uma pessoa aí busca no campo dos sentimentos, das emoções, sempre se manter minimamente equilibrado, mas as ideias geradas estão mostrando um certo desregramento. Então, obviamente que isso também alimenta, por mais bom coração que ele tenha, vai alimentando de alguma forma esses sentimentos, essas emoções, e o que vai ocorrendo? Se Antônio mantém pensamentos desregrados já há bastante tempo, ele está emanando pensamentos que são pensamentos aí que podem lhe trazer consequências físicas importantes também. São ideias, são pensamentos aí de origem descabidas, como ela vai colocando aqui, a mãe de Antônio, já desencarnada, com angústia desnecessária, e cujas criações mentais estão se transformando em verdadeiras torturas. Então, esse apontamento em relação às criações mentais. E que, obviamente, sendo o cérebro o instrumento de manifestação da mente, e havendo esses pensamentos que estão desregrados, com preocupações aí, ou angústias desnecessárias, e emoções que vão levando talvez a um quadro maior de ansiedade, a uma tristeza profunda, quem sabe aproximando aí quadros de depressão, isso está se manifestando no seu campo mental e de alguma forma está impactando o cérebro. E aí, lembrando, dentro da complexa relação que existe entre espírito e corpo físico, que o envoltório da mente temos aí o campo mental enquanto esse envoltório sutil, que vai o quê? Servir de base para a formação do perispírito, que é a matriz da formação do corpo físico. Então, existe uma relação muito complexa. O ser, ou todos nós, pensamos, emitimos as nossas ideias, as nossas emoções e sentimentos, e obviamente que ela vai se utilizar aí do campo mental, desse campo sutil que envolve a mente, para servir de base da formação do perispírito, que é a matriz biológica. Isso, obviamente, vai impactar o quê? Vai impactar as nossas células físicas, orgânicas, trazendo saúde ou não. E essa preocupação aí de Justina, a mãe de Antônio, já que existe essa ameaça de um derramamento mortífero. Que derramamento é esse? E aí temos uma espécie de exame físico aí feito pela espiritualidade, que quem faz é Alexandre, o instrutor espiritual desse capítulo 7 aí do livro Missionários da Luz. Há sinais de arteriosclerose adiantado. Que sinais são esses de arteriosclerose? Quando nós temos as nossas artérias cerebrais, por exemplo, por maus hábitos de alimentação ou outros tipos de maus hábitos, abuso no álcool, abusos, por exemplo, no tabaco, eles podem aí formar placas de gordura dentro das artérias, prejudicando com que o sangue circule de uma forma adequada e aí, por vezes, não chega o alimento necessário a cada uma de nossas células. Então, existem aspectos orgânicos importantes, físicos importantes. É um senhor já de 70 anos, tem toda uma história de vida aí, por talvez alterações importantes nos hábitos alimentares e outros hábitos aí que não são descritos, mas que já vão indicando uma alteração orgânica, física, desses sinais de arteriosclerose, que são visualizados aí pelo instrutor espiritual Alexandre. Existe um estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. Então, obviamente que, além do estado físico, existe esse estado espiritual, do exame espiritual que é feito, e indicando essas alterações, tanto no campo físico e provavelmente nos aspectos perispirituais, ou seja, na matriz biológica, na matriz que antecede a formação do campo da formação do corpo físico. Alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, a respirar dificilmente. Há a presença de um coágulo, ou seja, a presença de sangue aí que coagulou
E existe o risco, por exemplo, daquele derramamento mortífero que Justina coloca. Derramamento, portanto, um sangramento. Há esse risco. Qual que é a hipótese diagnóstica? Um acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, o famoso derrame isquêmico, que é diferente do hemorrágico, porque no isquêmico eu tenho a formação desse coágulo, que vai bloquear uma das artérias, não permitindo com que o sangue chegue. Se o sangue não chega naquela região específica do cérebro, o que acontece? Morte daquela região. Morte daquelas células, daqueles neurônios, e isso pode levar, sim, ao falecimento. Se fosse aí um AVC hemorrágico, ou seja, um acidente vascular hemorrágico, poderia haver o rompimento dessa artéria e aí sangraria numa região, por vezes, muito mais ampla, o que acaba se tornando a situação ainda mais complexa e mais delicada. Então, vejam só, é nesse quadro que Antônio se encontra, aos 70 anos de idade, com sinais orgânicos de adoecimento, mas também sinais o quê? Perispirituais de adoecimento, que estão levando a um estado de agonia profunda. Fruto aí de preocupações excessivas que a mãe de Antônio já vinha percebendo há bastante tempo. Qual a conduta, então, que foi realizada naquele momento? De que forma os instrutores espirituais agiram para auxiliar aí Antônio nesta situação? Você foi acidentado pelos próprios pensamentos. E por que você foi acidentado? Naquele momento em que eles chegam, tanto Alexandre, André Luiz e outros amigos espirituais, justamente com a presença aí de Justina, Antônio ele desdobra-se, entra em contato com o mundo espiritual e de repente ele percebe que existe uma equipe que está aí acolhendo naqueles instantes que podem ser fatais, que pode haver o desencarne aí de forma precoce de Antônio. Ele fica muito assustado. Depois, quando ele volta mais adiante aí, ao estado de vigília, voltando ao corpo, ele diz que estava sendo aí recebido por demônios e coisa parecida, e fica apavorado, chamando pelas filhas. E, na verdade, ele estava sendo acolhido naquela situação muito delicada. E aí, então, Alexandre começa a conversar com ele. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Então, ele estava prestes a que, de fato, esse AVC, enquanto hipótese diagnóstica ocorresse, parasse de chegar sangue às células físicas e ele viesse o quê? A desencarnar naquele momento. E uma das grandes preocupações de Justina, que pede auxílio a Alexandre, André Luiz e outros amigos espirituais, era de que essa morte ia se dar um pouco antes do tempo previsto e de que ainda existiam questões familiares importantes a serem resolvidas. Mas as preocupações excessivas, a angústia excessiva e descabida, como é colocado por Justina, estavam acelerando esse processo de adoecimento. Lembrando que já existiam questões físicas, pelos sinais de arteriosclerose, como disse, e talvez por hábitos alimentares e outros hábitos que não são descritos nesse capítulo, mas que já vinham fragilizando o corpo físico de Antônio, e aí provocando, sim, outros graus de adoecimento, que ele poderia vir a falecer por isso, mas as preocupações excessivas estavam fazendo com que ele talvez desencarnasse antes do tempo previsto. Daí, Alexandre dizer que se fazia necessário, naquele momento, ele intensificar o desejo de retomar as próprias células físicas. Então, ele está incentivando Antônio a ele colocar a sua vontade em primeiro lugar, como uma forma de ele poder se reaproximar das próprias células físicas e retomar o comando dessas células físicas. Eu faço um exemplo, eu coloco como exemplo que nós somos grandes generais e que temos ao nosso dispor um exército de bilhões e bilhões de soldados. Que soldados são esses? As nossas células. Cada uma de nossas células tem esses soldados que vão respondendo aos comandos de nós, enquanto espíritos grandes generais. E eles vão respondendo conforme os comandos mentais que envolvem as ideias geradas e as emoções.
Se nós conseguirmos sermos senhor do nosso próprio corpo físico, dessa estrutura fantástica que é a nossa organização biológica e que permite com que nós nos mantenhamos firmes dentro de nosso processo reencarnatório, vamos ter muito mais saúde do que doença. Obviamente que o processo de adoecer, por vezes, também vai ocorrendo dentro das questões que envolvem provações, que envolvem expiações, na necessidade de educação do ser, seja pelo seu campo mental, seja pelas emoções. Mas pode haver, obviamente, ao longo desse processo, indicando que tudo que vai ocorrendo ocorre sempre de forma muito dinâmica, o adoecimento fruto de excessos que são cometidos nesta própria existência, que é o que vai nos colocando também, Emmanuel, afirmando que o ser e as coletividades têm adoecido por abusar de forma excessiva daquilo que a natureza nos fornece, que as leis naturais nos fornecem. Seja no campo do trabalho, seja no campo da alimentação, seja no campo da sexualidade, ou seja, de uma série de recursos que deveriam favorecer o ser espiritual na sua caminhada. Os excessos, os abusos, fazem com que nós adoeçamos, tanto em termos individuais quanto coletivos. Isso, obviamente, vai impactar o nosso campo mental, impacta o nosso campo emocional, com reflexos importantes no campo físico. Havendo impacto no corpo físico, há impacto em cada uma de nossas células. Se há, de alguma forma, algum ruído, se há algum tipo de distanciamento entre o general e o seu exército de bilhões e bilhões de células, obviamente que isso começa a gerar alterações orgânicas importantes. E das células que mais sofrem, por vezes, são as células cerebrais. São os nossos neurônios, que são células nobres, muito sutis, e que acabam sendo impactadas pelos pensamentos, pelas emoções. Então, de alguma forma, é isso que vem ocorrendo com Antônio nessa situação e faz com que há alterações importantes no campo físico. Por isso que Alexandre, mais uma vez, o orienta a ele intensificar o desejo de se manter firme junto com o seu corpo físico, com as suas células, ou seja, retomar o comando de cada uma de suas células que vai respondendo ao campo mental, aos pensamentos e às emoções. E continua. O orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Colocou a destra ao longo do fígado, no cérebro físico, bem à altura da zona motora. O coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Então, há uma aplicação de um passe magnético, daquilo que frequentemente se faz dentro da casa espírita, no intuito de poder, através dessas ações, reabsorver o coágulo e, a partir disso, lhe dar uma sobrevida. Então, existe uma ação espiritual extremamente interessante e importante e da qual nós vamos nos colocando à disposição nas nossas tarefas na casa espírita. E que tanto buscam, por vezes, essa terapêutica aí, seja para quadros de adoecimento físico ou emocional. Então, existe essa conduta aí por parte de Alexandre e os instrutores espirituais. Como Antônio, obviamente, estava encarnado e necessitava aí, não só desses fluidos mais sutis da espiritualidade, ele também necessitava de fluidos de seres encarnados. Então, dentro da passagem desse capítulo, além da ação de Alexandre e a sua equipe, entre eles André Luiz, foi aí evocada a presença de outros amigos espirituais encarnados devido aos próprios fluidos daqueles seres. São fluidos mais animalizados e que também seriam utilizados nesse processo aí terapêutico de reabsorção do coágulo cerebral aí de Antônio. Daí nos diz Buda da necessidade sempre de nós estarmos vigiando constantemente os nossos pensamentos pelo impacto que ele tem em nossas vidas. Então, essa frase é muito interessante. Ele vai dizendo assim, vigie seus pensamentos porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos porque eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter porque ele será o seu destino. Nosso destino vai se materializando ao longo do tempo pela maneira como nós vamos pensando. Pensar é viver, pensar é criar, pensar é estar no mundo. E pensamento é matéria mental.
Então, ele, além dos aspectos que envolvem, de uma forma muito concreta, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, nós vamos criando, não só para o nosso bem-estar, não só para aquilo que vai marcar o nosso destino e a nossa jornada evolutiva, mas também marca os espaços onde nós estamos, a sociedade onde nós vivemos, a nossa cultura, a maneira como nós olhamos o mundo, os aspectos políticos, socioculturais, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida. Então, estar atento aos pensamentos, estar atento às ideias que são geradas e a maneira como nós vamos sentindo é fundamental para que nós tenhamos um bem viver e possamos alcançar aquilo que nós estamos destinados, que é a nossa grande jornada, a nossa evolução espiritual. O que nós podemos aí dar uma paradinha, ir para o intervalo e aí continuar na outra metade depois do cafezinho, tá bom? Obrigado. 40 minutos, trouxe mais parte de alguns conceitos sobre o olhar espírita aí, do que seria o pensamento, a vontade, enquanto potências da alma, e como que eles, de alguma forma, nos impactam no dia a dia. E trazendo um caso que é fantástico, que é bem concreto naquilo que diz respeito à saúde física. Mas eu gostaria que a gente pudesse trocar, até para nesse final de tarde, já depois de um dia inteiro de bastante apresentação, no intervalo com algumas dúvidas que foram surgindo, a gente conseguir aí também sentir o que vocês entenderam disso que foi apresentado e talvez das nossas próprias experiências no dia a dia, como que o pensamento à vontade nos impacta, em especial nas questões relativas à saúde mental, já que é mais um campo da minha área. E isso fica muito claro quando a gente vai observando situações envolvendo transtornos mentais. Muito se fala dos transtornos mentais, que são, sem dúvida, dentro da medicina, o que mais nos afasta de um entendimento mais aprofundado do processo de saúde e doença. O que nós temos aí, de forma muito simplificada, na hora de diagnosticar, são as doenças físicas e as doenças mentais. Nas doenças físicas, parece que as relações de causa e efeito estão um pouco mais claras. Então, de algumas situações que ocorrem, eu vou ter um efeito que vai se traduzir como doença. Nem sempre nas doenças mentais as coisas são dessa forma. Nem sempre fica claro a causalidade de um certo processo de adoecimento, porque aí se cai em questões que são muito abstratas, quando se fala de emoção, quando se fala de sentimento, quando se fala de pensamento, e fica muito abstrato na hora de materializar isso em termos de doença. E isso é um desafio para o ser humano, um desafio para as ciências psíquicas, que envolve também a psicologia e outras áreas do conhecimento. Isso eu vou explorar um pouquinho mais amanhã também, falando de transtornos psicóticos, de esquizofrenia, que também é algo que desperta muito interesse, em especial dentro do nosso entendimento do espiritismo, porque por vezes também se tem a ideia de que tudo que envolve o campo mental é fruto de quadros obsessivos, de uma ação de entidades obsessoras que agem em nosso campo mental, nos levando a perturbações psíquicas importantes e, portanto, nos levando a um certo grau de adoecimento. E não é bem assim. Embora nós saibamos que existem, sim, a ação de entidades desencarnadas, de obsessores, pelas relações que vão sendo construídas e que isso, de alguma forma, nos adoece. Muito do que ocorre no nosso dia a dia, em termos de adoecimento mental, é fruto de ações que são vivenciadas na nossa presente existência, na maneira como a gente se relaciona com o mundo, se relaciona consigo mesmo, envolvendo hábitos, envolvendo comportamentos, e isso em especial no nosso campo mental. Eu gostaria de saber se nesse momento alguém tem uma pergunta, quer falar alguma coisa, tem algum comentário, alguma vivência, e aí a gente vai tocando. Um por vez, por favor. Alguém já levantou a mão. Acho que vai levar para o isso. Não sei se ele Se quiser virar para frente. Boa tarde ou boa noite. Eu sempre tenho um interesse e curiosidade de saber se a gente consegue diferenciar quando uma pessoa está sendo obsidiada
Ou quando a gente fala que ela é esquizofrênica. Como é que eu vou saber diferenciar uma da outra? Essa pergunta é fácil, né? Vou adiantando algumas coisas, mas também é de um tema que vou trazer amanhã, né? Mas só fazendo um preâmbulo em relação à pergunta que ela fez, é muito interessante entender o Espiritismo, como eu disse, não é? Como síntese de conhecimento humano, que é o que nos diz Herculano Pires, a iluminar as diversas áreas do conhecimento, as várias dimensões do homem, porque nos possibilita também abrir um novo campo diagnóstico. Como eu disse, de uma forma muito simplificada, a medicina ela fala em doenças físicas e doenças mentais, ponto. E tudo relacionado a aspectos que envolvem a biologia, o corpo físico, com as suas alterações genéticas, que podem nos levar a um certo adoecimento. Talvez hoje com um olhar um pouco mais amplo, que envolve a relação do ser com o mundo, envolve as questões culturais, enfim, as questões sociais de uma forma em geral, entendendo que isso também está na base do processo de adoecer do ser. Mas o Espiritismo nos abre sim a possibilidade de ação, e aí como já disse, de entidades obsessoras que causam e podem causar perturbações psíquicas importantes, levando a uma terceira categoria diagnóstica. Que categoria diagnóstica é essa? É um adoecimento mental, sim, mas de cunho obsessivo, de uma ação obsessora. Coisas que a medicina não cogita. E não cogita justamente por aquilo que eu trouxe no início, porque ainda não existe uma definição do que é o quê? A mente. A medicina não conceitua ainda o que é mente, a ciência não conceitua. Estamos engatinhando para entender se a mente, como eu já disse, é produto do cérebro ou o cérebro é um instrumento de manifestação da mente. Ponto. Então nos encontramos num período que é chamado de pré-paradigmático. Ainda não existe um paradigma construído em relação ao campo da consciência e da mente. É um período anterior, abrindo-se as discussões. E isso é muito importante, porque como eu já disse, antes era dogma. A mente é o produto do cérebro e ponto final. Não se questiona. Agora não. Agora já tem se aberto a discussões. Ótimo. O Espiritismo ele está um passo à frente, ou vários passos à frente, desde que, pelos vários fenômenos que são observados por Kardec e em que começa a se construir a ciência espírita, observa-se e percebe-se. O ser, ele sobrevive à morte do corpo físico e ele se manifesta. E ele tem uma ação neste mundo em que nós estamos, o mundo corporal físico. Mas como que isso é possível? Porque essa é uma outra discussão. Se a ciência em algum momento concluir de fato que a mente é um atributo de alguma coisa invisível, nós espíritas chamamos de espírito, mas a ciência pode chamar de qualquer outra coisa, que sobrevive à morte do corpo físico, o segundo passo que deverá ser discutido e que será um novo desafio científico é como que aquilo que é imaterial pode agir no material, porque aí envolve também questões da física. O imaterial agindo no material. O Espiritismo, de alguma forma, também nos traz essa resposta, entendendo que existe um laço fluídico, ou dito semimaterial, pela sua constituição, que permite que aquilo que é, de alguma forma, imaterial, haja no material. Ou seja, o perispírito. Então, temos no perispírito a chave do entendimento de que aquilo que é considerado imaterial pode agir no material. Portanto, a mente desencarnada ela teria condições de agir no mundo dos encarnados, no mundo físico, com uma ação tanto física quanto moral. E dentro dessa ação moral é que envolve os relacionamentos. Falar em obsessão é falar de relacionamento. E aí temos também o entendimento de que o Espiritismo abre um novo campo dentro da sociologia, que é chamado de cosmossociologia, pelo professor Herculano Pires, que envolve a relação das entidades desencarnadas com as entidades encarnadas. Esses conceitos da sociologia estão no livro chamado Introdução à Filosofia Espírita, Herculano Pires. Muito interessante. Porque falar de relacionamentos, estamos falando do quê? Das questões da sociologia. Naquilo que envolve as relações entre espíritos encarnados e desencarnados. Então se abre a possibilidade de uma nova categoria diagnóstica, desde que a ação dessas entidades desencarnadas no mundo físico possa levar
Os espíritos encarnados há perturbações psíquicas. Portanto, estamos falando do quê? De doenças mentais. Os espíritos diziam a Kardec que há o que pode ser chamado, e isso no século XIX, conforme a nomenclatura da época, de loucura do cérebro, e loucura entre aspas, porque era um termo utilizado na época. Hoje, pelo menos no Brasil, acaba tendo um certo tom pejorativo quando se fala de loucura, mas na época não, era dessa forma que era entendido. Então, loucura do cérebro e loucura de cunho obsessivo. Quando se entende loucura do cérebro, obviamente que não é o cérebro que adoece, mas o cérebro ele sofre as consequências de adoecimento do espírito. Então, estamos falando de alterações físicas, orgânicas, no instrumento de manifestação da mente. Se fala, por exemplo, da esquizofrenia enquanto uma doença crônica, uma doença importante, uma doença na qual há alterações naquilo que nós chamamos de sintomas psíquicos ou psicóticos no campo mental, que envolve um pouco daquilo que trouxe no campo do pensamento e no campo da vontade, alterações no campo da vontade e do pensamento, pode-se observar a esquizofrenia pela sua gravidade como uma doença e consequente, sim, a questões reencarnatórias. Ninguém se torna ou é portador de uma doença grave como a esquizofrenia da noite para o dia. Isso não existe. Assim como os processos de saúde eles se dão ao longo do tempo, porque não existe aí um improviso na natureza, o processo de adoecimento segue a mesma regra, as mesmas leis. Então, esse adoecimento se dá ao longo do tempo e vou trazer um pouco mais amanhã. Então, quando se fala de loucura do cérebro, o que os espíritos querem dizer é que existem questões reencarnatórias importantes, com importante impacto no campo físico e, portanto, no cérebro, levando esse indivíduo a ter alterações no campo mental, do pensamento e da vontade. Quando se fala em loucura de cunho obsessivo, se fala das ações dessas entidades desencarnadas que vão agir no campo mental, levando a importantes perturbações psíquicas. E aí, a divisão que Kardec faz de obsessão simples, fascinação e subjugação é como se basicamente seguisse uma gradação, havendo um certo agravamento, no qual pode levar, como diz Kardec, essa criatura que sofre esse processo obsessivo a um certo constrangimento, que envolve tanto constrangimento físico quanto moral, e podendo levar ao estado de loucura. Portanto, se fala de loucura de obsessão, de cunho obsessivo, por uma ação, por entidades desencarnadas que agem nesse momento. Agora, como fazer essa diferenciação? Existem dentro do campo da esquizofrenia outras situações que são observadas, também vou trazer amanhã, que envolvem não só os sintomas psicóticos, de alucinações, de ouvir vozes, de ver coisas, que é dito, ou que são chamados sintomas positivos, como chamados sintomas negativos, que envolvem a vontade ou volição, que podem aparentar, num primeiro momento, sintomas depressivos, mas não são. São do campo da volição do espírito que tem dificuldades de levar adiante uma série de coisas relacionadas à sua vida. Então, nesse momento, existe uma facilidade maior de nós fazermos esse diagnóstico diferencial de quem sofre um processo obsessivo e talvez de quem sofre um quadro de esquizofrenia como uma doença crônica que vai aparecendo em determinada faixa etária, com detalhes que eu vou trazer amanhã, mas que necessita de um tratamento para a vida. Isso não significa que alguém que seja portador de uma doença crônica, como a esquizofrenia, não sofra processos obsessivos. Mas também não é regra e não pode-se afirmar que todo paciente esquizofrênico sofre processos obsessivos. Não podemos afirmar isso. Mas fazer o diagnóstico diferencial também tem a sua dificuldade. Por quê? Porque existe uma série de itens, de estudos que foram realizados, indicando que o médium, por exemplo, ostensivo, que se encontra num quadro obsessivo, ele, teoricamente, apresenta aspectos que não estão relacionados com doenças mentais como nós conhecemos. Mas, no geral, esses sintomas, ditos sintomas, estão muito imbrincados. Ou seja, eu não consigo exatamente dizer isso é de cunho obsessivo, isso é de um adoecimento mental, fruto de alterações cerebrais também que podem existir. E aí eu não posso mandar só para a casa espírita dizendo, vá à casa espírita, trate o teu problema de obsessão, abrindo mão de um tratamento médico. Por vezes, esses tratamentos eles andam em paralelo, juntos.
um complementando o outro, e as respostas são melhores e são com mais qualidade. Tudo bem? Chegou duas, né? Alguém que sofre de depressão há muito tempo e meses antes de desencarnar descobre insuficiência cardíaca e pneumonia. É considerada suicida por não querer conseguir se alimentar? Não querer ou conseguir se alimentar? Eu acho que é isso. Uma vez que o psíquico já está comprometido pela depressão, existem diversas situações que para nós é uma coisa e para a espiritualidade é outra. Então, já ouvi casos nos quais alguém pode, não estou falando dessa situação específica, mas já vou entrar nisso. Alguém pode ser considerado um suicídio, alguém que cometeu suicídio, e a espiritualidade diz que não, que o suicídio não ocorreu. E por que não ocorreu? Porque, por vezes, aquela pessoa se encontrava ou sob julgo de um quadro obsessivo gravíssimo, com perturbações psíquicas importantes, nas quais ele não tinha condições, naquele momento, de julgar se ele fazia uma coisa ou fazia outra. E constrangido no campo da volição, da vontade. Então, isso não é tido como um suicídio direto. Há atenuantes. Mas nós vemos essa situação como alguém que cometeu suicídio. Então, há essas situações. Neste caso em específico, claro, paciente que sofre depressão com uma questão importante envolvendo uma insuficiência cardíaca e um quadro de pneumonia. Não conseguir se alimentar é diferente de não querer se alimentar. Nos quadros de depressão, a volição, a vontade se encontra muito prejudicada. O que não significa dizer que não há vontade. Por vezes, aí, de uma forma, no dia a dia, nós falamos, levantei, estou sem vontade. Ou aquilo que eu escuto muito no consultório, os pacientes dizem, eu não tenho vontade para nada. Em essência, isso é um equívoco. Por quê? A vontade não é uma potência da alma. Então, nós sempre teremos vontade. A questão é como que essa vontade ela está sendo utilizada ou ela se projeta. Em que estado de vibração essa potência se encontra. Dizer que não tenho vontade significa que estou com muitas dificuldades para que essa vontade, essa potência, seja utilizada da melhor forma possível como elemento a auxiliar na vibração, por exemplo, das minhas ideias, dos meus pensamentos, no intuito de que também haja um equilíbrio psicomotor, ou seja, tanto psíquico, no campo do pensamento, das ideias, e motor no campo físico, em que eu consiga fazer as coisas do dia a dia. Então, não significa que não haja vontade. Eu coloco para as pessoas que essa vontade ela está sob debaixo dos escombros da dor e do sofrimento. E que é importante que nós possamos atuar juntos para ir limpando esses escombros da dor e do sofrimento e essa vontade consiga o quê? Emergir. Uma vez que essa vontade, enquanto potência da alma, ela emerge, ela consegue, através daquilo que é uma conquista do espírito ao longo de milênios, bombardear os aspectos que são são criados no nosso campo mental, que são as nossas ideias, e bombardear as nossas emoções, no sentido de formar o pensamento e dar vida, inclusive ao corpo físico, que ele consiga ter energia psíquica e motora para fazer as coisas. Então, nesta situação específica, se diz de não conseguir, e por vezes as pessoas estão tão fragilizadas que de fato não conseguem ou não têm energia psíquica, energia física motora para fazer o básico, que é, no caso, se alimentar. Então, nesta situação, não colocaria, não diria que se trata de um suicídio, sim de alguém que estava muito fragilizado e naquele momento, por diversas questões que envolvem não só o adoecimento psíquico, mas também físico, enfim, chegou ao desencarne, mas não pode ser considerado como um suicídio. Tudo bem? Tem uma outra que diz assim, boa tarde, eu gostaria de saber o fator principal que leva uma pessoa normal a se tornar esquizofrênica. E aí conta um caso específico da família, que não vou expor, mas que fala relacionado aí à esquizofrenia. Creio que minimamente falei um pouquinho assim
das questões que envolvem o adoecimento crônico no campo psíquico, seja da esquizofrenia ou outros quadros que envolvem, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, isso no quadro das doenças mentais. Ou as depressões crônicas e recorrentes. Não estou falando de depressões que vão surgindo ao longo de nossa existência, mas depressões que, por vezes, a pessoa enfrenta desde idades mais precoces, cíclicas, que vão se dando com o passar dos anos, com respostas que, por vezes, não são muito positivas às medicações, ao uso das medicações. Então, esse tipo de adoecimento mais crônico, é muito provável, em especial no caso da esquizofrenia específica, encontra suas raízes em existências anteriores. Porque, como já disse, não existe você acordar da noite para o dia com uma doença grave dessa forma. As sementes, os germes da origem desse adoecimento, eles ocorrem lá para trás. Vou aprofundar mais amanhã, então cenas dos próximos capítulos, não faltem. Haverá bônus horas para quem está aqui na Alemanha, na colônia espiritual da Alemanha, e para passar férias em nosso lar no Rio de Janeiro, que eu acho que vale a pena. Mais alguém? Agora tem duas estações. Entendi. Tem duas perguntas para a Selma responder. Só é uma então. Tem mais uma? Eu nem vi quem entrou gol, vamos lá. A demência provocada pelo mal de Alzheimer ou Parkinson é uma doença do cérebro ou da mente? Legal. Essa pergunta é muito boa, né? O cérebro é um instrumento de manifestação da mente. Ele sofre as repercussões do ser espiritual. E, obviamente, ele vai se desorganizar, dificultando com que nós, seres espirituais, nos manifestemos da melhor forma possível. Então, dando um exemplo, casos extremos. Alguém que nasce, por exemplo, com uma paralisia cerebral, uma doença congênita. Tem um cérebro, tem um instrumento cerebral, com suas alterações importantes, alterações por vezes mais grosseiras nos seus aspectos orgânicos, e aquele espírito ele tem dificuldades de manifestar toda a sua potencialidade. Existem relatos na Revista Espírita de Kardec ter evocado espíritos que tinham certos graus de adoecimento, que na época era chamado do quê? De idiotismo. Era um termo utilizado na época também, que provavelmente diz respeito a esses quadros ou de paralisia cerebral, ou de algumas síndromes, nos quais o indivíduo tem alterações orgânicas importantes, não consegue se manifestar com toda a sua potência. E nessas evocações, o espírito mantinha certa lucidez, com seus aspectos psíquicos e emocionais preservados. E dizia como que era importante aquela vida que ele tinha, aquele corpo físico limitado, na necessidade que ele tinha de aprender questões mais aprofundadas da vida. Tem um médico, um psiquiatra chamado Frederico Leão, lá de São Paulo, ele do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, e fez há alguns anos uma pesquisa também com as instituições André Luiz, que é uma instituição que lida com crianças também, com quadros físicos orgânicos mais importantes, e eles começaram a evocar esses espíritos. Isso está em relato de trabalho científico. E uma vez que esses espíritos eram evocados porque também tinham dificuldades de se manifestarem, era feito quase algo terapêutico, era uma conversa para entender por que ele se encontrava naquelas situações e como que aqueles trabalhos o auxiliavam. E esses espíritos, depois dos trabalhos mediúnicos, eles estavam mais calmos, mais tranquilos, existiu um impacto. Então, nós temos uma doença aí com impacto no campo físico. De alguma forma, também pode-se entender que as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer ou como Parkinson, no qual o cérebro vai sofrendo as ações do tempo e vão sofrendo morte de neurônios que fazem com que aquele cérebro sofra a ação do adoecimento do ser espiritual, ele, com esse tipo de doença, ele não vai conseguir se manifestar da melhor forma possível. Ele terá o quê? Dificuldades, terá restrições. Então, o que temos? Temos aí o ser espiritual no processo de adoecimento,
nos quais há uma repercussão física, orgânica importante. E aí ele não vai conseguir expressar em especial o quê? O pensamento e a vontade, que são as grandes potências da alma. Tudo bem, Maria? Mais um aí, ó. E para finalizar, como fica o autismo no aspecto da mente doente? Criança, desde os 2 anos, passou a apresentar sintomas e tal. O autismo é uma doença que vai sofrendo aí, com o tempo, diversas terminologias, e uma doença que tem vários aspectos para serem observados. Hoje, de forma mais recente, se fala em espectro autista, se fala do Asperger, se fala de condições que envolvem alterações desse espírito que sofre desse adoecimento e que podem ser observadas de forma muito precoce. Foi citado aqui criança de 2 anos. É possível? Sim, é possível. Por situações muito específicas. Quando eu falo em espectro, eu falo de situações que envolvem quadros mais leves até quadros bem mais graves. A psiquiatria meio que trabalha assim, né? Quando eu não sei muito bem o que está acontecendo, a gente coloca tudo no espectro que eu resolvo tudo. Então, tudo é muito leve ou tudo muito grave, vamos botar espectro. Tem quase assim. E a gente vai dando os termos. Por isso que é tão importante, como nos diz Clarencio, que o médico ele não pode estacionar em termos e diagnósticos. Ele deve sondar a alma. Porque quando eu me apego a um termo, eu limito muito. Limito demais. E a gente tem que ter esse cuidado também no que diz respeito à doutrina espírita. Porque, por vezes, nós utilizamos os recursos do espiritismo também para limitar. E usamos um termo e falamos, ou tudo é obsessão, ou tudo é mediunidade, ou tudo são as duas coisas. E, às vezes, a gente não sai muito disso. Nós restringimos muito. Restringimos os termos. E esquecemos que somos seres extremamente complexos. Muito complexos. Então, a questão do autismo diz respeito, obviamente, a um ser que tem os seus aspectos de adoecimento a serem manifestados, como já disse na matéria. Isso assim como a esquizofrenia, isso com o transtorno afetivo bipolar, isso como tantas e tantas outras doenças que também envolvem o campo físico, o adoecimento do físico, e que vão se manifestar neste momento, na presente encarnação para aquele indivíduo, na necessidade de aprendizados maiores, a educá-lo no campo do sentimento, no campo psíquico. Foi citado aqui também a obra Entre a Terra e o Céu, do escritor espiritual Clarencio, em que ele vai mantendo um diálogo com André Luiz e Hilário, se não me engano, o companheiro dessa obra, que depois de Deus, a maior força que existe regeneradora é a dor, é o sofrimento, porque ela transforma o indivíduo. O que falta então? Falta com que nós olhemos para a dor e a compreendamos também como uma manifestação divina de amor. O dia que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos conseguir desenvolver as ferramentas da resignação, do entendimento e não vamos sofrer. Por que não vamos sofrer? Porque eu coloco que o sofrimento é a dor mais o desespero. Dor vamos ter, faz parte desse nosso momento. Não existe evolução sem dor. Não existe. E ela pode se manifestar, seja com um adoecimento como autismo, desde idades mais precoces, ou seja como Alzheimer, numa doença aí que vai se dando, em especial nas idades mais avançadas. Mas é importante entender que, como diz, mais uma vez citando o professor Herculano Pires, o ser não foi criado para o esvoaçar das borboletas, e sim para o alto voo das águias. Para isso, a dor nos auxilia e nos auxilia muito. Obrigado pela atenção de vocês.